Oi, meu nome é Julia Bocaletti. Hoje a gente vai falar de cinema. E no vídeo de hoje eu vou falar do Hayao Miyazaki, que é um diretor de animação japonês e um dos fundadores dos estúdios Ghibli. Então eu vou falar um pouco sobre o estilo dele e o que faz que o estilo dele seja diferente, se destaque e faz com que ele seja um autor das suas criações e tenha ali um traço dele em cada um dos seus filmes. Mas para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é ser um diretor de animação, de filmes de animação. Um diretor de uma animação, ele faz basicamente o que um diretor de um filme com pessoas, né, reais faz. Só que ao invés de dirigir atores e dirigir as equipes, por exemplo, de artes ou de iluminação, ele vai dirigir os animadores. Então, você vai ter equipes ali de animadores que podem variar de um grupo muito pequeno a 100 pessoas, 200 pessoas, enfim. Depende do tamanho do estúdio, e o próprio Estúdios Ghibli já fez filmes com 8 animadores e com 60. Então, enfim, a coisa pode variar bastante. Mas ele vai dirigir essas pessoas nesses mesmos quesitos. Então, em vez de dirigir um ator em como ele quer que ele fale aquela cena, ele vai dirigir os animadores em como ele quer que eles animem as emoções e as falas daquele personagem ali. E muitas vezes ele também vai participar da direção dos dubladores que vão dar voz a esses personagens. No caso do Miyazaki e de alguns outros diretores de animação, eles também podem desenhar de fato alguns personagens, cenários e partes daquele filme, mas isso não é necessariamente uma regra. No caso do Miyazaki, inclusive, ele também escreve os próprios filmes, o que também não é uma regra para diretores de animação, nem diretores no geral. Mas isso ajuda com que os filmes dele tenham ali um pouco da mesma característica. Nem sempre ele desenvolve todo o roteiro, mas normalmente a ideia e o tema do filme partem dele e grande parte do seu desenvolvimento também. Sendo um diretor de animação, você acaba tendo mais controle, né, de todo o processo, porque tudo tá partindo ali daquele espaço da sua imaginação. Isso te dá como diretor talvez um pouco mais de controle e mais liberdade no desenho. Basicamente tudo que a sua imaginação mandar é possível. Você pode fazer um filme todo embaixo d'água, você pode fazer que seus personagens voem, pulem para trás, deem 20 mil cambalhotas e tá tudo ali ao alcance da sua mão, do lápis e do papel. E o céu é o limite, e o Miyazaki realmente toma isso aí como uma grande verdade para os filmes dele, e ele explora todos os limites da imaginação possíveis. Então, o diretor de um filme de animação também vai decidir quais são os ângulos, os pontos de vista que aquela história vai ser contada, mesmo que você não tenha uma câmera filmando aquilo ali. Ele vai decidir qual vai ser, né, a maneira como aquilo vai ser retratado, qual vai ser aquele enquadramento. E para isso o storyboard também é muito necessário, talvez muito mais do que para um filme que você vai gravar na vida real. O storyboard se faz muito essencial para as animações. Uma outra coisa que eu acho importante explicar e destacar é a diferença entre animação analógica e animação digital. Hoje em dia, basicamente, a maior parte das animações que a gente assiste são animadas digitalmente. Você tem programas ali no computador em que você vai criar as animações, né, botar os bichinhos para se mexerem. Mas o Miyazaki é um diretor que ainda anima como se animava lá atrás, que é desenhando quadro a quadro. Os filmes normalmente têm 24 quadros por segundo. Então vocês conseguem imaginar quantos desenhos precisam ser feitos quando se faz desenhos à mão, para que você tenha 24 desenhos por segundo em filmes que vão ter aí 1h30, 2 horas de duração. Então, gente, é muito desenho, é muito trabalho. E o Miyazaki, nos filmes dele, costuma fazer vários desses desenhos. E tem um processo muito artístico, realmente, muito manual. E isso realmente é o que ele mais gosta dentro da animação. Ele acha que o digital perde um pouco do teor artístico que ele enxerga nessa prática de estar ali manualmente desenhando o filme. E ele desenha muito bem, faz paisagens e desenhos incríveis. E, enfim, eu adoro os filmes dele, eu sou um pouco suspeita pra falar, mas eu acho que fica lindo demais. Eu acho que tem uma beleza nisso, eu acho muito interessante. E eu acho que ele também traz muito da cultura japonesa para os seus filmes. E isso também representa um pouco uma quebra com relação ao que a gente costuma consumir aqui no Brasil, principalmente, que é majoritariamente o cinema americano, dos estúdios Disney ou DreamWorks, que tem um processo narrativo diferente e cultural também. Então eu acho muito interessante conseguir observar isso nos filmes dele. Eu sinto que os filmes do Miyazaki são muito contemplativos.
Eles são filmes que têm paisagens muito bonitas, às vezes são um pouco reflexivos. Isso vai um pouco contra também essa norma que a gente tem de filme de criança, que tem que estar acontecendo coisa o tempo todo. Os filmes dele conseguem ter momentos de silêncio. E eu gosto muito dos respiros que você tem nos filmes do Miyazaki, que às vezes esses personagens vão só parar e contemplar uma paisagem, ou respirar e entender o que está acontecendo com eles. Para mim, os momentos em que nada acontecem também são um acontecimento nos filmes do Miyazaki. E, enfim, eu acho que é algo muito único e algo muito presente nos seus filmes e muito diferencial mesmo, assim, da sua autoria. Os filmes do Miyazaki têm um caráter muito onírico, eles meio que não seguem uma lógica tão racional, nem sempre você entende tudo o que está acontecendo, ou tudo o que está acontecendo paralelo àquela narrativa. Como num sonho mesmo, às vezes você tá num lugar e de repente você tá em outro, e isso não necessariamente precisa ser explicado. Nem todos os mecanismos dos filmes dele precisam de explicação lógica, e eu acho gostoso mergulhar nesse universo, nessa atmosfera, em que nem tudo precisa ser explicado. Você tá apenas contemplando e embarcando naquela narrativa de uma maneira muito livre, como realmente a nossa imaginação é e deveria ser para sempre. Antes de ir para a próxima característica, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Outra característica do Miyazaki que eu acho muito importante ressaltar é que ele já até disse isso numa frase, que ele não desenha personagens, ele desenha pessoas. A construção dos personagens do Miyazaki, pra mim, é tipo sem igual. Os seus personagens sentem emoções reais. Eu acho muito interessante, muito gostoso ver os seus protagonistas às vezes com medo ou inseguros, e a forma como isso também faz com que você, como espectador, acredite naquela vivência, que você tenha empatia com o que eles estão passando e que você comemore ainda mais quando eles vencem, né, essas dificuldades. Ele faz personagens que têm uma profundidade num nível que a sensação que eu tenho é que são pessoas que eu conheci de verdade, e que você vê os erros e acertos. As linhas de mocinho e vilão muitas vezes são muito tênues, porque ele justamente faz questão de mostrar que esses personagens são pessoas complexas, que não são unilaterais nas suas visões, e eu acho que isso é uma mudança bem focal, assim, dentro do universo de filmes infantis. Você ter algo que não é uma dicotomia tão grande entre o bem e o mal, é uma transgressão, e eu acho que é uma transgressão muito interessante. Muitas vezes nos filmes do Miyazaki os vilões também no final têm alguma espécie de redenção, eu acho que isso também é um diferencial. Ou então você só não sabe mesmo, no Princesa Mononoke, por exemplo, quem é o mocinho, quem é o vilão, e eu acho que isso só traz mais um diferencial para as obras que ele está criando. E como eu falei isso da Princesa Mononoke agora, não ser necessariamente um filme de criança, eu acho que isso é uma característica dos filmes do Miyazaki como um todo. Ele tem filmes que são mais destinados a um público infantil, como o Ponyo e o Serviço de Entregas da Kiki. O Princesa Mononoke, pra mim, é um filme que é claramente não infantil, até por talvez imagens de violência mais explícita também, e uma temática mais séria. Pra mim, o Náusea também tem um público um pouco mais velho, e o Castelo Animado também. Então, eu sou uma pessoa que particularmente não acredita muito que filmes de animação para criança são para criança só. Eu gosto muito de animação no geral, mas o Miyazaki com seus filmes atinge também um público variado. Uma característica que eu também gosto muito nos filmes do Miyazaki são que grande parte das suas protagonistas são mulheres, são meninas, e elas também são muito diferentes umas das outras, então ele consegue criar protagonistas meninas e mulheres que são diferentes e que cada uma tem motivações diferentes, e todas elas têm suas personalidades muito bem construídas, são bem trabalhadas, ao mesmo tempo em que muitas vezes elas são independentes e corajosas. Ele também não sente a necessidade de fazer com que elas sejam figuras perfeitas. Ele mostra que elas também sentem medo, como eu falei, sentem inseguras, e eu acho que são referências muito interessantes de você conseguir passar para crianças, meninas, se verem representadas em personagens que são fortes, mas que não são fortes e perfeitas sempre. Enfim, eu gosto muito das representações que ele faz, porque eu sinto que elas são reais, e isso pra mim é o mais interessante, é o mais gostoso, é o mais bonito de assistir. Algumas temáticas constantes nos filmes do Miyazaki são, por exemplo, a guerra,
o Miyazaki é um pacifista declarado e ele traz muito isso nos filmes dele. Ele normalmente traz a guerra como um grande vilão e ele coloca os seus personagens até de forma bem direta, sendo críticos à guerra nos seus filmes. Thanks for the offer, but I'd rather be a pig than a fascist. Um outro tema muito constante nos filmes do Miyazaki é a mágica. Isso aparece em vários dos seus filmes, feitiços, mágicas, bruxaria, e eu acho que também contribui para esse universo, para essa atmosfera infantil, imaginativa e, enfim, tem essa mágica de fato nos seus filmes e nos visuais que ele traz também. Você tem também o meio ambiente sendo muito presente nos seus filmes. Isso tá ali, por exemplo, no Princesa Mononoke, de uma maneira muito direta, da sua personagem principal lutando contra o desmatamento e isso sendo uma ameaça à existência dos espíritos da floresta e desse lugar mágico e onírico que ele traz para os seus filmes. Então eu acho que é um contraponto também interessante dele trazer. Você tem ali na Viagem de Chihiro aquele espírito do rio poluído e como o mal que ele traz, né, por causa dessa poluição. Então eu acho isso interessante também que ele traga em filmes para crianças. Algumas coisas que a gente encontra em quase todo filme do Miyazaki é, por exemplo, cenas de comida, personagens cozinhando e comendo. Ele costuma retratar a comida de uma maneira bem realista até, às vezes dá até um pouco de fome, mas ele retrata sempre a comida como um momento de muito prazer. Você vai ver isso aí repetidas vezes nos seus filmes. E uma coisa que tem muito nos filmes do Miyazaki, mas muito mesmo, são cenas de aviões. Personagens voando de avião. Você tem aí o Porco Rosso, que é um aviador. Você tem isso ali no Wind Rises, que é o último filme dele. Em vários dos seus filmes. E quando você não tem aviões de fato, você tem personagens voando ou objetos voadores. Você tem uma cidade voadora no Castelo no Céu. Você tem a Kiki voando na vassoura dela. Você tem o Haku, que é um dragão voando ali no A Viagem de Chihiro. Você tem o Totoro voando. Enfim, quase todos os filmes do Miyazaki tem personagens ou aviões ou objetos voadores. Ele já fez um curta, inclusive, que são objetos voadores imaginários, que ele fez para uma exposição dos estúdios Ghibli. Então isso é realmente algo que ele gosta muito. A família do Miyazaki tinha uma fábrica de peças de aviões, então isso foi uma influência para ele na infância, mas ele acha que o voar no geral, né, nos seus filmes, tem sempre essa sensação de liberdade e dessa paz e dessa contemplação com o céu e com, enfim, esse enfrentamento da gravidade, sei lá. Tem uma certa beleza nesse voar desses seus personagens, mas eu acho que ele também traz o contraponto dos aviões como um objeto de guerra. Isso está ali principalmente no Wind Rises, que é o seu último filme. Ele deixa isso muito claro sobre como, apesar de gostar muito de aviões e objetos voadores, como eu falei, ele é um grande pacifista. Ele também faz questão de deixar claro sobre a sua aversão com esses objetos voadores como sendo objetos de guerra. E isso tá no Castelo Animado também, tem uma cena em que isso fica bem explícito e é um pensamento dele de fato. Acho também muito interessante ver a forma como o Miyazaki trabalha aí nos bastidores. Eu acho que quando você imagina um estúdio de animação, talvez essa não seja a primeira imagem que vem à sua cabeça, mas também acho muito interessante a forma como eles trabalham. Você vê esse vídeo dele fazendo um miojão pra galera ali no estúdio e ver como eles trabalham dessa maneira de cozinhar uns pros outros. Talvez isso também explique as comidas nos seus filmes. Mas essa sensação um pouco familiar e de trabalho em conjunto certamente transparece nos seus filmes. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham ficado com um pouco de vontade de assistir os filmes dele. Todos os filmes dele estão na Netflix. Agora que os filmes da Disney saíram do catálogo, eu acho que é uma ótima pedida experimentar e descobrir um outro cinema de animação. Então assistam lá e me digam o que vocês acham. E se vocês já assistiram algum filme dele ou alguns, me conta aqui nos comentários qual é o seu favorito e o que vocês acham do estilo dele. Um beijo e até semana que vem. Corta!